flor de cera, uma planta de vó. Fazia tipo uma cortina assim, ó. Ela tava linda, maravilhosa lá dentro de casa, porque elas adoram essas curvinhas aqui assim, ó. Todas as plantas, cada uma no seu substrato ideal. E eu sou Ângela Cristina, a guria da flor de camomila, e tenho mais de 30 anos de experiência no cultivo e no cuidado com as plantas. E se você quer conhecer o catálogo da flor de camomila, o link está aqui embaixo na descrição desse vídeo. Quando a gente fala de flor de cera, não tem como não lembrar da casa da nossa avó. A minha avó, ela tinha flor de cera, gente, na varanda, e fazia tipo uma cortina assim, ó. E era muito bonita e delicada, como são as flores de cera. E agora quero mostrar para vocês as espécies de flor de cera que eu tenho aqui em casa. Essa daqui é a Hoya compacta carnosa Grain. Olha que coisa mais linda. Ela tem esse detalhe, gente, que ela tem essa folha meio que retorcida. Essa daqui é a flor de cera Hoya carnosa compacta variegata. Olha, ela tem com esse branco assim na folha, muito bonita. Essa daqui, gente, é a Splash. Olha que coisa mais linda. Ela tem a folha mais alongada, olha só, e parece que foi atirada umas tintas assim nela. Essa daqui, gente, é a minha, essa daqui, ó, é aquela bem comum. Depois eu vou contar para vocês o que aconteceu com ela. E temos essa daqui, ó, que é a flor de cera Brasil. Por quê? Por causa que ela tem esses tons de amarelo assim na folha, olha só, bem delicada, muito bonita. Olha só aqui, ó, olha que diferente, gente. E essa daqui, que é a flor de cera variegata. Olha que coisa mais linda, gente. Gente, agora eu quero saber de vocês. Vocês têm flor de cera aí no seu lar? Qual dessas espécies que eu acabei de mostrar que você tem? Comenta aqui embaixo nos comentários quais dessas florzinhas de cera você tem. E qual substrato você vai usar para as flores de cera crescerem lindas e saudáveis. Eu aqui em casa eu replanto todas as plantas, cada uma no seu substrato ideal. E com esse processo de replantar as plantas, eu percebi que elas não estavam se adaptando num tipo de substrato. Então eu criei esse substrato que eu percebi que elas gostaram bastante e estão crescendo bem rápido. E o que tem nesse substrato? Eu vou mostrar para vocês. O que tem nessa mistura aqui? Então eu coloquei carvão, coloquei vermiculita, casquinha de arroz e também coloquei um pouco de terra. Então essa é a misturinha que eu criei aqui e eu plantei todas elas nesse substrato e eu pude observar que elas enraizaram bem mais rápido e cresceram mais rápido também. Então agora eu vou replantar essa minha flor de cera aqui e vou contar um pouco para vocês o que aconteceu. Ela tava linda, maravilhosa lá dentro de casa. E aí um dia eu resolvi que eu queria trazê-la aqui fora e deixá-la lá naquela prateleira, um local onde ela pegasse mais claridade. E acontece que eu não me dei por conta que lá pega bastante sol mesmo, antes da gente colocar o sombrite, gente. Então o que aconteceu? As folhas ficaram todas queimadas, olha só, aqui até vou tirar essa daqui. E olha, assim, ó, ficou tudo queimado. Até tirei umas outras folhas antes. Então é bem importante que quando vocês vão colocar uma planta mais para claridade, onde é que pegue mais solzinho, vocês façam essa adaptação e possam estar juntos para acompanhar. Por que eu falo isso? Porque se o sol ficar muito quente, vocês vão poder ter tempo para tirar e ela não vai queimar as folhas. Então isso é bem importante. Então eu vou fazer o replante dela agora e vou mostrar tudo isso para vocês. Dá uma apertada aqui para dar uma soltada na planta, para não machucar as raízes. Elas crescem de galho, olha só, já tá toda ela enraizada. Olha quantas raizinhas são bem branquinhas, isso é sempre bem importante que vocês observem que ela esteja com as raízes bem clarinhas. Se tá muito escura as raízes, com aspecto de apodrecimento, é porque ou você tá molhando muito ou ela não tá plantada no substrato adequado. Isso são coisas que podem acontecer, da gente esquecer de tirar uma planta do lugar e colocar ela achando que está fazendo um bem, gente, colocando no mais claridade. E se a gente não tá junto, pode acontecer delas queimarem as folhas. Então, quando vocês fizerem essa adaptação, sempre estejam juntos. Então é sempre importante, observem para o vaso ter furos, para quê? Para que drene a água e ao mesmo tempo mantenha a umidade. Então precisa de furos. Então vou colocar agora o substrato dentro do vaso.
Eu gosto tanto de fazer muda, gente, que eu tô sempre fazendo muda das minhas plantas. Para que se acontecer uma coisa dessas, né, a gente não perca. Então, como que vocês vão fazer? Aqui é um galho. Vou fazer um furinho assim com o dedo e vou colocar dentro. Aqui onde estão as duas folhinhas, é nessa partezinha que elas brotam, olha só. Aqui que vai brotar. Então você vem e dá só uma apertadinha assim pro galho não ficar balançando. Aqui a gente pode ver direitinho, ó. Ela sempre vai brotar aonde está a folha, ó. Eu gosto de plantar sempre assim ao redor e daí fica mais com aquele aspecto cheinho. Se você quer que a planta, que o vaso fique mais cheinho, planta os galhos menores mais no meio. Como você se adaptar bem, aquilo que está dando certo para vocês aí na sua casa, a gente continua fazendo. Aqui eu gosto de compartilhar as coisas que dão certo e as coisas que não dão certo também, gente. Olha aqui, então ela é uma plantinha que gosta de bastante claridade, pelo fato dela ser branca assim, ter esses detalhes brancos. Quando as folhinhas são novas, elas ficam meio rosadas e depois elas vão ficando mais brancas, olha só, aqui. Então sempre faz uma covinha, coloca as raízes assim e tampa com terra. Essa daqui eu nem vou separar para deixar assim bem cheinho. Vou plantar aqui. Às vezes se não ficou legal, não deu espaço que chega, gente, vocês podem estar tirando e recolocando de novo. Até porque é nesse momento que a gente vai estar fazendo isso, né? Colocando aonde a gente acha que vai crescer melhor. Vocês podem ver que aqui eu plantei ela bem deitadinha assim, para que tenha espaço. E aqui também a gente já percebe os brotos novos. Às vezes na ponta assim ela fica seca, por causa do solo demais, que fica muito quente. Aí você pegar uma tesoura ou tirar essa partezinha que secou, porque isso não vai mais brotar. Certo, pessoal? Prestem atenção. Senão depois vocês não vão saber como plantar. Aqui eu vou plantar ela bem no meio aqui. E esse daqui acabou caindo. Então eu vou replantar ele. Nessa hora que vocês estão fazendo o replante, gente, é a hora que vocês veem como que tá ficando melhor, como tá se adaptando, como que o vaso fica organizado. Isso é uma das coisas que eu sempre gosto de observar. Ó, então, assim está feito o replante. É também o momento de vocês tirarem aquelas folhinhas que ficaram muito feias, que ficaram queimadas. Aqui no caso eu tirei todas e olha só como ficou bonito. Agora eu vou mostrar para vocês como regar de forma correta. Mas antes de eu te mostrar como regar a sua flor de cera da forma correta, deixa seu like, compartilha com um guri ou com uma guria e se inscreva no canal da Flor de Camomila e ative o sininho para você ser notificado de todos os próximos vídeos. E qual a forma correta de regar a flor de cera? Então eu uso água da chuva. E como que você vai regar? Então você vai colocar a água, derramar assim por cima. Eu gosto muito de regar bem a planta quando eu faço o replante, até a água escorrer bem aqui por baixo. Olha só. Às vezes demora um pouquinho, é porque não tá tudo lá embaixo ainda, no substrato não chegou bem a água. Então é bem importante quando vocês fazem o replante, molhar ela bem e deixar ela na sombra até enraizar. Ai, mas Ângela, eu tenho uma flor de cera que eu já plantei há alguns dias, e agora? Como que eu vou saber como que eu tenho que regá-la de novo? Gente, vocês vão usar a técnica do dedômetro. O que é isso, Ângela, a técnica do dedômetro? Você vai pegar os dedos, vai colocar no substrato, o dedo sai seco, gente, sem terra grudada, é porque tá na hora de regar a sua planta. E muito cuidado, quando a gente está falando sobre essa flor de cera, olha a variegata carnosa, gente, desculpa que eu me atrapalhei um pouquinho, flor de cera variegata carnosa, então você vai molhar como? Essa daqui você vai molhar somente o substrato. Por quê, gente? Porque eu observei que se você molhar a água, botar água aqui por cima dessas folhas aqui, é muito fácil de surgir cochonilhas. Então você vai molhar somente o substrato. E olha só como ele é drenado. Vai colocar o dedo e a terra sair grudada. Dessa forma, gente, vocês não precisam regar. Lembrem-se sempre de regar a flor de cera quando o seu dedo sair sequinho do substrato. Falando ainda sobre rega, gente, eu quero falar uma coisa muito importante, então prestem atenção para que isso não aconteça com vocês. Essa flor de cera, gente, eu tinha ela ali numa prateleira e eu quero mostrar para vocês o que acontece com ela quando a gente esquece de regar a planta.
Porque às vezes a gente coloca a planta lá numa prateleira onde a gente não enxerga, ela não fica visível aos nossos olhos. Então é bem legal que a gente sempre procure colocar as plantas na decoração da gente sempre na altura dos nossos olhos. Porque quando fica muito alto, a gente não fica no nosso campo de visão e a gente pode esquecer de molhar. E isso foi o que aconteceu comigo. Então, olha só, eu quero mostrar para vocês, a folha dela ficou bem desidratada. A gente comparando com essa folha aqui, vocês estão vendo como ela é bem durinha. Dá para perceber, né, a diferença nítida. Dá para ver como essa daqui tá toda murcha, olha só. E essa daqui tá toda ela com a folha bem normal. Então essa daqui, gente, eu esqueci de regar. E ela ficou muito desidratada. Eu coloquei ela numa bacia com água, fiz o replante dela, gente. E olha só, já faz mais de meses e ela ainda não se recuperou. Olha isso. Então, para vocês ficarem sempre de olho na hora de regar as suas plantas, usem a técnica do dedômetro, que dessa forma vocês não vão errar com a rega. Onde você vai deixar a sua flor de cera? Então, como eu falei para vocês, eu tenho várias espécies aqui em casa, né? Então, algumas delas, elas têm cuidados diferentes. Então, algumas gostam de mais claridade e outras nem tanto. Então, essas plantas, que nem essa flor de cera variegata aqui, ó, ela tem esse detalhe branco. Então, ela é uma planta que você vai deixar mais próxima da janela. Se você mora num apartamento, você vai procurar deixar ela bem próxima à janela, onde pega o solzinho da manhã, de preferência, ou no final do dia. A flor de cera Brasil, gente, que é essa daqui, que também tem essas tonalidades mais amareladinhas assim na folha, ela também gosta de bastante iluminação. Então você vai deixar, ela é uma planta de meia sombra, mas você pode deixar ela então pegando o solzinho da manhã e também colocar ela próxima da janela. Se você mora numa casa, você vai deixar na sua varanda, ou você vai deixar dentro de casa, próxima à janela. Tenho certeza que ela vai proporcionar flores lindas e vai crescer linda e saudável. Essa flor de cera aqui, que é a Oia variegata carnosa, essa daqui que também tem esses detalhes em branco, você vai deixar que nem essa daqui, olha só, próxima da janela. Então sempre essas que são com essas tonalidades mais claras, mais brancas, você vai deixar pegando mais solzinho. Já essa outra aqui, que também é carnosa, porém é green, é verde, você vai deixar ela, pode ficar um pouco mais afastadinha da janela, que ela vai se adaptar super bem. E essa daqui, que também é splash, também você pode deixar mais afastadinha da janela. Mas é sempre importante, gente, que as plantas não fiquem no breu, porque não existe nenhuma planta, essas plantas elas gostam de solzinho da manhã. Umas, porém, mais e as outras menos. Então essa é a diferença e esse é o cuidado que você vai ter na sua casa para que ela cresça linda e saudável. Você sabia que uma das principais pragas que atacam as flor de cera são as cochonilhas? Principalmente a flor de cera carnosa compacta variegata e a green. Por quê? Porque elas adoram essas curvinhas aqui assim, ó. Então é bem difícil a gente às vezes detectar a presença dessas cochonilhas danadinhas. Então você precisa ficar atento a essas dobraduras assim, porque elas adoram ficar escondidas. E uma das coisas que você vai fazer é cuidar na hora de regar para não estar molhando essa partezinha aqui de cima, porque umidade e calor é uma porta aberta para as cochonilhas, as danadinhas. Tá, mas Ângela, então o que eu vou usar para combater as cochonilhas? Então, eu uso aqui em casa óleo de NEM, que eu vou pegar aqui. Então, você sempre vai diluir, olha só, diluir conforme tá na embalagem. Também vai usar detergente, porque o óleo e a água não se misturam, então você precisa desse. E água, né? Aqui eu já tenho uma água. Então, como que você vai usar? Eu gosto de utilizar sempre no final do dia e no outro dia eu deixo a minha planta na sombra. Então, como que você vai aplicar? Você vai aplicar bem assim, ó. Ai, Ângela, mas agora tu tá colocando óleo de NEM nas folhas, gente. Isso é pra ver aonde que tem. E olha só como é bem difícil, gente. Ela tem todas essas dobraduras, assim, que realmente dificulta. Então, se a sua planta, você vê que não tá se desenvolvendo, dá uma olhada pra ver se não é cochonilha nessas danadinhas. Sempre que você... Ai, Ângela, mas a flor variegata de cera compacta, ela gosta de ficar mais na claridade. Gente, nesses dias, vocês vão deixar ela na sombra sem pegar sol. Porque
pode acabar acontecendo de queimar. Olha só aqui que eu quero mostrar para vocês. Olha só, aonde elas se escondem. Vocês estão vendo? A danadinha aqui, ó. Eu dou uma tirada assim com o dedo e mesmo assim eu vou estar aplicando, ó. Ai, Ângela, então em quanto tempo eu vou aplicar o óleo de NEM nas minhas plantas, na minha flor de cera? Gente, vocês dão uma observada, vocês aplicam e daí vocês ficam de olho. Se tem de novo, às vezes é necessário a gente até tirar todo o substrato fora, porque tem que ficar, aparece muitas vezes, é porque às vezes a cochonilha está dentro do substrato também. Então, quando é muita reincidência da cochonilha, vocês às vezes vão ter que tirar o substrato, lavar a planta e aí replantá-la de novo. E também outra coisa, como é um produto natural, vocês vão ficar de olho, vocês vão observar. Se aparece de novo em 1 semana, 2 semanas, vocês vão estar aplicando. Sempre no final do dia e vão deixar a planta na sombra após a aplicação. Gente, se você ficou com alguma dúvida sobre os cuidados com as flores de cera, deixe a sua dúvida aqui embaixo nos comentários. E se você gostou, virou boa vela, quase em cima daquela folha maravilhosa do meu Anthurium cristão. E se você quer aprender um pouco mais sobre plantas, assistam desses próximos vídeos que eu vou deixar a seguir. Tchau! Te vejo no próximo vídeo!